Pois é, irmãos, estamos continuando hoje o nosso evangelismo, nossos encontros sobre evangelismo. Estamos hoje no terceiro, aliás. E relembrando o que a gente falou um pouco da última vez, do empoderamento que o Senhor nos deu para levar esse evangelho adiante, mas que a gente, na nossa humanidade, às vezes a gente vem com sentimentos, vem com alguns empecilhos que aparecem em nossa vida e a gente não sabe lidar com isso e a gente acaba não entrando, ou mergulhando, ou não se comprometendo com esse chamado. E quem nunca passou por um problema desses, né? Até os grandes que já têm livros publicados e tudo, eles já passaram por problemas grandes, como medo, como insegurança, como dúvida da sua capacidade de transmitir e fazer algo bom, né? Isso é comum. Todos nós passamos por isso, todos passam por isso. E o medo é um dos grandes e maiores empecilhos que todos nós passamos por isso. Mas cabe nos lembrar uma coisa, como nós vimos lá, nós recebemos poder de Deus e não estamos sós. E aqui em 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outras traduções pode dizer coragem, amor e autocontrole. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que o medo, ele não vem de Deus. É o que o inimigo coloca dentro de nós, o medo nesse sentido, né, para nos atrapalhar, para nos impedir de nós efetuarmos o nosso chamamento, o nosso chamado. E que muitas vezes, por estarmos nessa sociedade que não nos dá uma resposta, muitas vezes positiva, a esse chamamento, nós nos ficamos acanhados, ficamos com medo de ser rejeitados, com medo de ser mal interpretado, com medo de ser ridicularizado. E esse medo acaba nos paralisando, nos deixando sem fazer aquele chamado que foi nos dado a todo cristão. E aí a gente pode lembrar de Moisés. Lá em Êxodo 4, do 10 a 12, quem puder abrir aí, abra. Êxodo 4, 10. A primeira foi 2 Timóteo 1,7. Que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Em Êxodo 4, 10, nós podemos nos ver ali em Moisés, quando ele diz o seguinte: então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Vejam que até Moisés teve esse medo. E ele chega para o Senhor e fala: Senhor, eu acho que mais para frente, eu não sei se é aqui ou se ele fala ainda, que ele é gago, né? Que ele não sabe falar, e ele
o irmão, né? O Senhor coloca o irmão. Mas aqui no verso 11, há algo que nós não podemos nos esquecer. O Senhor respondeu, qual é a resposta a Moisés? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Essa é nossa realidade, irmãos. Nós não podemos nos calar, não podemos nos paralisar diante desse medo que às vezes pela resposta, pela sociedade, pelos outros, o que os outros vão falar, como eu vou ficar, não é? Nós precisamos enfrentar esse medo com confiança, sabendo que fomos empoderados e que o Senhor irá conosco e nos ajudará. Ele colocará as palavras dele em nossa boca, porque nós não estamos agindo para dizermos, eu vou ganhar alguém para Jesus, ou, eu que vou fazer alguma coisa. Não, nós estamos fazendo em nome dele. Nós somos apenas os instrumentos na mão dele. O mérito não é nosso, não há mérito. O mérito em contribuir é apenas corresponder a esse chamamento que ele nos deu, que ele um mandamento. Nós estamos respondendo a esse mandamento. Então, cabe a nós termos a consciência que temos um Deus que está ao nosso lado, que irá nos ajudar e enfrentar o medo com confiança. Porque quando nós enfrentamos os nossos medos, nós crescemos em fé. Crescemos em fé. Eu posso falar de grandes batalhas que eu venci, pessoais minhas. Claro que tenho muitas a vencer ainda, mas eu sei um pouco do que é isso de não saber fazer, não poder fazer, eu como pessoa, mas me disponibilizar e enfrentar. Confiar não em mim, não na minha sabedoria, não no meu conhecimento bíblico, mas muitas vezes me disponibilizar e ver Deus fazendo. Que quando nós enfrentamos o Senhor, as batalhas pessoais que vamos vencendo, vai nos fazendo crescer em fé, em relacionamento com o Senhor. Vai nos fazendo vencer esse medo. E esse medo, muitas vezes, por outro lado, ele nos mostra que nós precisamos estar dependentes de Deus. Sabermos que nós não somos capazes. E aí nós nos debruçamos ao Senhor e pedimos essa capacitação, pedimos essa orientação, pedimos essa força e estreitamos os laços. Esse medo que nós possamos usar não para nos paralisar, mas para saber que não somos capazes, que somos dependentes e que o Senhor irá nos ajudar. E o resultado positivo não será nosso, mas será dele em nós, que nós somos participantes, colaboradores dessa obra. E eu queria que vocês gravassem isso aqui. Superar o medo na evangelização é vencer o temor dos homens e se submeter ao temor de Deus. Vejam quão essa frase, quão é poderosa. Ela diz que
quando você vencer o seu medo, né, superar o medo, é você vencer o temor dos homens e você se submeter à vontade de Deus. Você faz duas coisas ao mesmo tempo. Você obedece à vontade de Deus e você vence, você vai crescendo espiritualmente. Você não liga para os homens, o que os homens vão pensar, o que os homens vão dizer, porque você está obedecendo a um chamamento. E como eu falei, o Espírito, ele vai nos dar força, como nós lemos aqui. Ele vai nos dar, que aqui já tem outra tradução, deixa eu ver como eu falei aqui. Ele vai nos dar poder ou coragem, amor e moderação ou autocontrole. Outra tradução já diz o seguinte, que ele vai nos dar fortaleza, amor e moderação, né? O que precisamos ter sempre em consciência é que o Senhor vai estar conosco. Agora, um problema que podemos encontrar também e que nos desmotiva é a falta de conhecimento bíblico. E com a falta de conhecimento bíblico, nós muitas vezes hesitamos e aquele medo vem, né, de não termos o que falar, não sabermos falar, de não acharmos as respostas, né, que não teremos a resposta. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte, 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ou seja, aqui fala que realmente a gente precisa estar pronto. Mas isso não quer dizer que nós precisamos ter resposta para tudo. Não quer dizer que precisamos ter resposta para tudo. Nós não teremos muitas vezes respostas. Mas o que precisamos estar é prontos, preparados, nos alimentando da palavra, e também com o espírito preparado para reagir a determinadas situações. E esse pronto, ele fala sobre a nossa vida, nosso devocional, nossa vida de leitura bíblica, nossa vida com coisas que podem nos melhorar o nosso conhecimento e nosso relacionamento com o Senhor, para transmitirmos aquela palavra, aquela verdade que está em nós. Então, o que podemos fazer para estarmos prontos? Orarmos. Na oração, nós conversamos com Deus, nós pedimos que Ele nos capacite, que Ele tire justamente esse medo de nós, que Ele nos faça lembrar os versículos, a palavra que Ele que vier a falarmos. A leitura da Bíblia é importante e essencial no nosso dia a dia. Leitura bíblica. Nos expormos ao conhecimento nas pregações, estudarmos também sobre evangelização, sobre métodos, sobre estratégias que podem nos auxiliar a não perdermos tanto tempo com aquele momento e irmos direto ao ponto, sermos mais
eficientes e eficazes na transmissão daquela verdade. Não é uma receita de bolo, mas que podem nos auxiliar a isso. Trocarmos experiências, conversarmos com pessoas experientes, que têm prática nisso, acompanharmos pessoas. Isso vai nos fazer crescer e nos dar experiência e nos dará segurança ao realizarmos esse chamamento. É um processo, é um trabalhar da vida, é um trabalhar em nós. O que não podemos fazer é parar, é frear de vez e abandonarmos esse chamamento porque temos medo, seja qual for o medo. Pensem também nos discípulos. Os discípulos não eram letrados, eram gente simples. Eram pessoas que passaram um tempo ali com Jesus e Jesus foi ensinando a eles durante 3 anos e depois se debruçaram, né, sobre a palavra e foram transmitindo, mas eles vieram de onde eles vieram, gente simples, que não tinham domínio sobre a palavra, jovens, né? E eles foram sendo capacitados pelo próprio Jesus. Aí a gente pode dizer assim, mas foi o próprio Jesus que ensinou a eles, né? O próprio Jesus está conosco, irmãos, está dentro de nós, o seu Espírito, ele nos auxiliará. Ele nos encaminhará, nos auxiliará em todo esse processo, desde o estudo, quanto a tirar esse medo de nós, quanto a nos dar palavras na hora necessária. E eles realizaram grandes coisas, com poder e autoridade. E a gente precisa saber que, embora o conhecimento seja valioso, a verdadeira capacitação vem do Espírito Santo. A verdadeira capacitação vem do Espírito Santo, que nos guia, que nos dá palavras corretas no momento certo. É o Senhor que faz. O conhecimento é necessário. O conhecimento é importante, mas não é tudo, não é pela força do nosso braço, não é você com seu conhecimento que vai fazer. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Precisamos confiar nele, que ele vai nos instruir, nos dar sabedoria, nos orientar, que vai aumentar nosso conhecimento, mas precisamos ter ciência que somos dependentes do Espírito. E que nem tudo vai sair como pensamos, mas precisamos obedecer. Precisamos perder o medo do que os homens vão falar de nós, do que a sociedade vai falar. Precisamos, irmãos, ter a consciência desse chamamento, desse papel, dessa missão que é o evangelismo. E quando nós tivermos essa consciência, estudando, quando nós compreendermos de fato o que é esse chamamento, essa rica oportunidade de servir a Deus dessa forma e corresponder a esse chamamento como a missão nossa, isso vai fazer com que nós gastemos nosso tempo em aprender sobre essas coisas, em estudarmos as Escrituras, em estarmos lá diante de Deus, no nosso devocional, fazendo o que nós deveríamos fazer diariamente, e que muitos de nós fazemos, e que às vezes
que é nosso devocional, nosso tempo com Deus, que deve ser diário. E isso, quando nós lemos, quando nós estamos ali com Deus, diariamente, naturalmente isso vai nos dando conhecimento e nós vamos perdendo esse medo de transmitirmos aquelas verdades para outras pessoas. Mas, infelizmente, essa falta de conhecimento tem freado muita gente, tem sido uma barreira muito grande, porque temos aquele medo, achamos que não sabemos o bastante. E essas coisas acabam, o que está em grande parte da igreja, é que essas coisas vão entrando em nós, esse medo e essas coisas vai nos dominando e vai trazendo uma apatia, uma frieza espiritual, uma dureza do coração para essas coisas, uma indiferença espiritual. E isso é muito sério, porque é um chamamento. E como mudar isso? Grande parte disso é realmente pelo conhecimento. Quando a gente vai falar com outra pessoa, não, eu não sei muito Bíblia para pregar. Um dos maiores medos, né? Mas aí a gente precisa realmente se debruçar nas Escrituras. Mas para que nós possamos e tenhamos esse combustível para nos debruçarmos nas Escrituras e lermos e fazermos nosso devocional e fazermos aquele tempo com Deus com intencionalidade também de transmitir aquelas palavras, ou seja, eu vou aprender mais sobre o plano de Deus, né? Porque quando a gente vai transmitir a palavra, a gente precisa ter uma visão panorâmica, um pouco aprofundada, né? Mas uma visão panorâmica para que a gente venha apresentar o Evangelho. A gente não precisa se aprofundar em detalhes, em coisas profundas, porque é um momento ali de evangelização, de primeiro contato com a palavra. Então, a profundidade não é o primordial, mas é o contato, é essa beleza que nos salvou, essa salvação que nos tocou, esse Pai que pode cuidar daquela pessoa também, né? E o que vai nos colocar sentados, estudando essas coisas também, a palavra de Deus, e nesse devocional, em oração, em meditação da palavra, é a paixão. Isso é o que vai nos motivar. Precisamos trabalhar em nós, ter a consciência do que é esse chamamento, para que sejamos motivados e queiramos participar daquilo. Queiramos salvar vidas, queiramos apresentar esse Deus, nos importarmos com o outro, a ponto de, eu vou parar e vou ler a Bíblia e amanhã talvez eu encontre alguém e eu tenho o que falar. E aquilo vai nos abastecendo como fogo dentro de nós e vai fazer com que nós sentemos e tenhamos aquele momento com o Senhor. É a paixão por transmitir essas coisas. E muitas vezes o que combate essa paixão são as distrações, são o ativismo,
as coisas inúmeras que temos a fazer durante o dia. É muitas vezes a preguiça de sentarmos, de estarmos ali indispostos diante do Senhor. Muitas vezes acontece isso. A negligência com as coisas de Deus. Mas para cumprir esse chamamento, irmãos, não tem outra saída. Precisamos ser movidos pelo Espírito. O Senhor vai agir em nós, vai nos ajudar, mas é preciso uma partezinha nossa também. O conhecimento bíblico. Para também não falarmos bobagem, para não falarmos o que vem na nossa mente, aliás, o que vem no nosso coração, porque a palavra também nos diz que o nosso coração é enganoso. E a gente precisa de um panorama da Bíblia, da obra de Cristo, para transmitirmos aquilo. E o Senhor vai nos ajudar. Agora, irmãos, quando nós transmitimos aquelas verdades, as pessoas que estão, os perdidos, né, que estão ali, ouvindo a nossa transmissão, eles percebem se a gente está falando realmente com verdade, com propriedade, com fogo, com alegria, com verdade. Ou se apenas estamos cumprindo uma ordem do pastor da igreja, por exemplo. Se ali a gente está fazendo uma obrigação, está indo com todo mundo, ou se a gente está procurando transmitir uma verdade que nos alcançou, um Pai que nos ama e que nos carrega, que nos ama diariamente, que nos livra diariamente, que nos conduz diariamente, que nos guarda, que carrega-nos em seus braços. Se esse tesouro, como a própria palavra fala, que temos, se estamos transmitindo isso ou apenas cumprindo uma ordem de alguém, ou então até mesmo uma ordem bíblica. Precisamos também de alegria nessas coisas, precisamos de verdade, sabermos que o que estamos fazendo ali, de unção, né? Como o seu Roberto está falando, precisamos não só do que vem de Deus para nós, mas que aquilo saia realmente, se essa verdade seja verdade em nós e que ela saia naturalmente. Precisamos estar convictos, apaixonados pelo Evangelho, com verdade, não cumprindo uma obrigação, não desmotivados. E os apóstolos, eles falam isso. O apóstolo Paulo, ele fala muito disso, porque muitas vezes nós não vamos encontrar um bom ambiente para isso. Como eu falei, nem sempre vai ser agradável, nem sempre vai ser bom. Pensem só, às vezes a gente está em casa assistindo um filme, ou se divertindo, fazendo qualquer coisa, em vez de estar na rua, entrando numa favela, entrando, subindo, descendo morro, mas estamos ali obedecendo e transmitindo aquelas ricas palavras que podem mudar a vida de uma pessoa, podem conectá-la a ela, sermos instrumentos de aproximação daquela pessoa com Deus, e ela passar do estado de morte para a vida, através de nós. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11, quem puder abrir, vamos abrir, 2 Coríntios 11,
23 ao 28. 2 Coríntios 11, 23 ao 28. Amém? São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais. E trabalhamos muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Essa era a realidade de pregar o Evangelho. Essa era. Sair do conforto. Para a honra e glória do Senhor, creio que não conhecemos evangelistas que passam por tudo isso. Mas não podemos ir com o pensamento de que vai ser tudo a mil maravilhas. Mas as felicidades que Paulo encontrou aqui quando era correspondido e as igrejas que ele plantava, valia a pena de passar tudo de novo, como ele mesmo fala aqui. E o que era isso? Era paixão. Paixão por Cristo. Paixão pela obra de Cristo. Paixão pela rica oportunidade de trabalhar na obra de Cristo, de compreender a obra salvífica do Senhor por nós. E quando ele compreendia, e quando ele recebeu isso, de ser salvo, de ter o Espírito de Deus habitando nele, ele tinha paixão de transmitir aquilo para outras pessoas. E ele estudava, e ele se debruçava sobre as Escrituras, e ele era pontual, né, no sentido de estudar sobre aquilo para levar, né, conforme cada igreja, né, precisava, ele levava. Ele tinha foco, ele tinha paixão pelo Evangelho e por Cristo. Nós precisamos, irmãos, que nós possamos em nossas orações estar orando por uma renovação espiritual. Precisamos ter a clareza da obra de Cristo e desse chamamento de pregar o Evangelho, para que possamos ser renovados espiritualmente e enxergar verdadeiramente, ou melhor, vamos refazer essa frase aí que eu falei. Nós precisamos dessa renovação espiritual para podermos enxergar a obra de Cristo e o Evangelho e nos apaixonarmos por isso, e nos movermos e querermos transmitir isso, e que isso nos faça nos debruçar, estar mais em contato com o Senhor,
estar conectado com a palavra, nos nossos devocionais, com as coisas de Cristo, estarmos conectados com a Escritura, na meditação da palavra, pensando nas vidas que precisam ser salvas. E são desafios, irmãos, que está presente na igreja. Muitos esfriam, muitos se sentem incapazes, muitos têm medos, né? Mas são desafios que podemos vencer com a ajuda do Espírito Santo. Precisamos dessa renovação espiritual. Precisamos ser inspirados pelos apóstolos, pelos homens de fé que temos hoje em nossa sociedade. Precisamos reacender a paixão pelo compromisso da missão de compartilhar o Evangelho. E aqui, irmãos, para encerrar, algumas dicas, alguns passos que podemos seguir para que seja o início de dessa renovação espiritual em nós, dessa paixão por transmitir o Evangelho. Antes de falar isso, desses passos, deixa eu ler aqui para a gente. Aqui. Efésios 6, 19. Efésios 6, 19. E aqui uma frase muito importante que a gente também não deve esquecê-la, que eu achei muito interessante, diz o seguinte, antes de lermos Efésios 6, diz o seguinte: lembrar que o evangelismo não é sobre convencer os outros. O evangelismo não é sobre convencer os outros, mas sobre ser fiel em compartilhar a verdade com amor. Efésios 6 diz o seguinte, amém? Todos? E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com a ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. O que a gente pode ver também? Paulo com a preocupação de ser ousado, para proclamar o Evangelho, né? Para que o Senhor colocasse as palavras na boca dele, mas vejam o que ele pede. Ele pede para que a igreja intercedesse por ele. Orem também por mim. Ele estava ciente do papel da igreja nesse processo. Como a igreja poderia colaborar e contribuir com ele, com o processo dele, particular dele, pedindo orações, mostrando que Paulo precisava também de apoio espiritual. Todos nós precisamos de apoio espiritual. E alguns pontos, agora os passos que eu vou falar, né, que podem nos ajudar nesse processo de evangelizar, nessa coragem de perder esse medo,
participar de estudos bíblicos, orar, ler a Bíblia diariamente, estudar sobre evangelismo, como estamos fazendo aqui, né? Trocar experiências, como eu já falei, né? E agora vem, para encerrar, uma atividade prática, como da outra vez que a gente encerrou com atividade, a gente vai fazer em nome de Jesus. Uma atividade prática. Faça uma lista de seus medos ou desculpas em relação ao evangelismo. Nós colocarmos lá tudo que nos impede de evangelizarmos. Faça uma lista. Faça uma lista, não poupe folha não. Depois que você fizer aquela lista, você vai refletir sobre cada um, sobre como superá-los e pedir ajuda ao Espírito Santo para que você consiga superar. Terceiro, orar a Deus pedindo coragem, sabedoria para enfrentar os desafios. Pedindo coragem e sabedoria. Pedir coragem e sabedoria. Buscar oportunidades para praticar o que aprendeu, o que temos aprendido. Né? O que temos aprendido na nossa vida. Temos uma bagagem já que não é pouca. Para quem não tem nada, já é suficiente. E precisamos, irmãos, nos capacitar no estudo, no conhecimento, no entendimento da palavra, para que possamos sermos mais confiantes no evangelismo. Lembrando que é necessário essa pequena parte também, que é importante, nossa, do conhecimento. O Senhor vai ajudar, o Senhor vai trazer palavras à nossa boca, o Senhor vai tirar o nosso medo, mas precisamos contribuir também com o que podemos dar a Ele. Temos que ler a Bíblia, temos que fazer nosso devocional, nossas orações, temos que estudar, temos que nos interessar. E pedir, para encerrar, pedir para que o Senhor, através do seu Espírito, faça esse reavivamento espiritual em nós, essa renovação espiritual em nós, e tenhamos a paixão pelas coisas de Cristo, paixão por Cristo e pelo Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar com essa oração. Senhor Deus, Pai poderoso, vem, Senhor, vem sobre nós. Eis-nos aqui, Senhor. Age em nós, Pai. Reaviva, Senhor. Reaviva-nos, Senhor, espiritualmente. Faz-nos cada vez mais amarmos a Tua palavra. Faz-nos enxergar com clareza a obra do Teu Filho. Faz-nos corresponder, Senhor, a esse amor que nos alcançou. Hoje temos vida, Senhor. Hoje temos um Pai. Faz-nos ver, Senhor, e faz-nos reagir a isso na maneira que Tu nos ordenaste, Senhor.
coloca palavras em nossa boca. Já sabemos que somos empoderados, Senhor. Já sabemos que Tu irás nos ajudar, Senhor. Já sabemos que Tu nos desse, Tu tirasse de nós o espírito de covardia, Senhor. Que Tu nos empoderasse com poder, com autocontrole, Senhor, com amor, Senhor, para pregar o Evangelho. Vem, Senhor, nos convencendo através do Teu Espírito, Senhor, de tudo isso. E que precisamos nos comprometer, Pai. Que precisamos amar mais todas essas coisas. Que precisamos amar mais a Ti, Senhor, e nos comprometer com essa igreja que é o Teu corpo, que Te representa aqui na terra. E salvar vidas. Sermos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Sabendo que não somos nós que fazemos, mas que Tu que ages através de nós e que nós somos instrumentos em Tuas mãos, Pai. Age em nós, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. É assim que nós Te pedimos, Pai. Que nós nessa ceia, Senhor, que nós possamos nos arrepender da apatia, Senhor, da negligência, Senhor, a esse chamamento, Pai, da indiferença espiritual, Senhor, de tantos que padecem, que perecem, sem Te conhecer, Senhor, tantas pessoas próximas a nós, Senhor, que não fazemos nada porque temos medo do que vão falar, porque temos medo do que vão falar de nós, de sermos ridicularizados, tudo eu, em vez de Te obedecer, Senhor, e matar a nossa carne. Oh, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas fraquezas. E vem nos enchendo, Senhor, com força. Que essa ceia, Senhor, que nós possamos nos sentir, Senhor, cheios de Ti e impulsionados, Senhor, a realizar o nosso chamamento de pregar esse Evangelho a todas as pessoas. Oh, Pai, move-nos, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.